as autoridades colombianas a respeito desse acidente com um avião da equipe que transportava a equipe da Chapecoense. Embaixada do Brasil em Bogotá em contatos preliminares, quer dizer, ainda é cedo para dizer o que aconteceu sobre esse acidente, mas está em contato com as autoridades colombianas, acompanhando o caso e notificando também familiares aí, conforme as informações sobre eles, sobre vítimas brasileiras forem aparecendo aí, Stefan. Obrigado, Sara Tavares. A gente sai do Brasil e vai pro outro lado do Atlântico saber a repercussão desse acidente. Direto de Paris, o correspondente Milton Blay. Bom dia, Milton Blay. Esse acidente que já repercute, portanto, na imprensa da Europa. Bom dia, Stefan. Os sites dos principais jornais europeus já começam a falar deste acidente trágico com a equipe brasileira do Chapecoense. O jornal Le Figaro anuncia que há 6 sobreviventes no acidente aéreo transportando a equipe de futebol brasileira perto de Medellín, na Colômbia. Com uma foto do time da Chapecoense, El País da Espanha informa os seus leitores sobre o acidente. A aeronave com matrícula CP2933 devia ter chegado a Medellín por volta das 21h33 locais, mas perdeu contato com a torre de controle quando voava perto do município de La Ceja, segundo, portanto, o jornal espanhol El País. As autoridades aerocivis da Colômbia confirmaram, então, o acidente e disseram que um comitê de emergência composto por bombeiros, por militares e corpos de resgate estão no local do sinistro. A Conmebol teria suspendido a final. A última imagem que se tem da equipe, segundo o El País, foi um vídeo publicado no perfil do time no Facebook, em que se vê alguns jogadores no próprio aeroporto já esperando para embarcar. Por outro lado, o jornal L'Equipe também traz uma matéria sobre o assunto, lembrando que o aparelho transportava membros da equipe do Chapecoense, evoluindo na primeira divisão brasileira, que chegava da Bolívia, com 72 passageiros e 9 membros da tripulação a bordo. O acidente aconteceu em Cerro Gordo, na região de La Unión, e os jogadores, então, lembra a equipe, iam para Medellín para enfrentar o Atlético Nacional por ocasião da final da Copa Sul-Americana, relembrando então que, segundo o El País, a Conmebol suspendeu esta final, Stefana. Obrigado, Milton Blay, que segue, claro, durante nossa programação aqui na Band News FM, acompanhando as notícias da Europa e também este acidente envolvendo o avião da Chapecoense. Não somente na Europa, também outros jornais do mundo que já repercutem o terrível acidente envolvendo o time da Chapecoense. A gente já trouxe aqui a palavra do prefeito de Medellín, Federico Gutierrez, que falou à rede Al Arábia, falando que é uma tragédia de enormes proporções esse acidente envolvendo o avião que carregava a Chapecoense com destino a Medellín, onde seria realizada a primeira partida da final da Copa Sul-Americana. A rede americana CNN também já repercute esse acidente envolvendo a aeronave que carregava a equipe da Chapecoense, que faria em Medellín a primeira final internacional de toda a história da Chapecoense. A gente acompanha imagens do Hospital San Juan de Dios, em La Ceja, cidade na Colômbia, onde há movimentação de algumas ambulâncias já chegando com feridos desse acidente que carregava a equipe da Chapecoense. Há pelo menos 5 vítimas, é isso, Stefan? Exatamente, segundo a Rádio Caracol, que continua no local, descrevendo difícil acesso, descrevendo que os carros precisam chegar a um ponto que fica
fica 25 minutos. É preciso subir e descer uma montanha aliás, uma colina, vamos dizer assim, até o local do acidente. Resgate muito difícil e, segundo a Rádio Caracol de Bogotá, somente 5 feridos foram resgatados até agora do avião, e também, segundo a própria rádio, duas pessoas teriam morrido e já fariam parte das pessoas que perderam a vida nesse acidente. A gente já tem informação de que uma das pessoas que foi socorrida com vida é o lateral esquerdo da equipe da Chapecoense, Alan Ruschel, jogador com passagem pelo Internacional, atleta de 27 anos, que faria aí a final contra o Atlético Nacional da Colômbia amanhã no estádio Atanásio Girardot, em Medellín. A Conmebol também já se posicionou sobre esse acidente, falou, é claro, como não poderia ser diferente, cancelou a partida que seria realizada amanhã, lamentou muitíssimo o acidente, falou que está em contato com as autoridades, espera mais informações, ainda não há uma nova data para a realização dessa partida. O presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, está nesse momento se movimentando, se dirigindo a Medellín, onde seria realizada essa partida entre a Chapecoense e o Atlético Nacional da Colômbia. A gente também já tem informações do aeroporto de Medellín, já divulgou uma nota, um comunicado à imprensa, falando que o local do acidente é muito difícil de ser acessado, muito por causa da condição meteorológica, que é muito complicada nessa região. Eram ao todo 81 pessoas a bordo desse avião, sendo dessas mais da metade, 48 da delegação da Chapecoense. Agora há pouco a Sara Tavares trazia a informação aqui que o Itamaraty afirma que a Embaixada do Brasil em Bogotá já está em contato com as autoridades da Colômbia sobre esse acidente com o avião que transportava a equipe da Chapecoense. A gente informa, ainda são informações muito preliminares. O resgate é feito nesse momento, mas as primeiras informações da Rádio Caracol da Colômbia já dão conta de que há pelo menos 5 feridos e 2 pessoas mortas nesse acidente com o avião da Chapecoense. E a gente continua acompanhando a Prefeitura de Rio Negro, que faz parte ali da região onde o avião caiu. A Prefeitura de Rio Negro pede, portanto, nas redes sociais que somente o pessoal autorizado possa aceder ao local do acidente. Pede, por favor, para que as pessoas não se encaminhem para essa região, não, para facilitar sempre o resgate das pessoas. Essa é a informação. A Rádio Caracol também, a Rádio Caracol de Bogotá. A gente vai ouvir mais um trechinho falando da situação climática na região. La densa niebla. Nesse momento, después de 30 minutos de caminata, son trasladados a una camioneta que los conduce por cerca de unos 700, 800 metros, y de ahí están las ambulancias, que son 25, 30 minutos, pero como les reportábamos ahora que subíamos, hay muchos carros que están en estos momentos atascados por el fuerte lodo que hay en el lugar. Así es, la gente, inclusive el lugar donde ha caído el avión es un lugar muy complicado, muy complejo, y se hace muy difícil porque hay que subir la montaña y bajar para poder empezar a subir las camillas y el cuerpo de socorro, tratar de levantar el cuerpo de la persona herida por encima de ese hueco y bajarlo por un lugar muy complicado, una situación muy lisa, e inclusive pueden caer, pueden resbalar realmente, y como usted dice, la visibilidad es nula prácticamente acá en ese lugar. A gente acompanha, portanto, o resgate, os repórteres da Rádio Caracol de Bogotá que estão no local falando, descrevendo a situação climática, visibilidade nula e também difícil acesso, onde é preciso montar e subir e descer uma montanha para chegar no local do acidente e fazer esse caminho no sentido inverso, 25 minutos carregando o ferido até uma ambulância. Tudo isso se faz a pé, o resgate a pé. A gente falava da imprensa internacional e também imprensa da Espanha, falando desse acidente. Sim, a gente trazia agora há pouco o relato do nosso correspondente Milton Bly, direto da Europa, trazendo os primeiros relatos, as primeiras repercussões desse acidente na Europa. O jornal Marca, um dos mais importantes jornais esportivos do mundo, né? O principal jornal esportivo da Espanha, já traz na capa tragédia aérea no futebol, e já traz com algumas imagens. Já é possível ver um distintivo da Chapecoense coberto de terra, em parte dele, escrito ali
a equipe da Chapecoense, que disputaria a primeira partida de decisão internacional amanhã, já diante do Nacional de Medellín, atual campeão da Copa Libertadores da América. Uma outra imagem mostra parte da fuselagem coberta de terra, já destruída por esse acidente nesse avião que levava a equipe da Chapecoense com direção a Medellín, onde no estádio Atanásio Girardot enfrentaria a equipe do Atlético Nacional. Também há destaque para o Kleber Santana, que é provavelmente o principal medalhão dessa equipe, é o jogador mais conhecido da equipe da Chapecoense. Eles até destacam, ex-jogador do Atlético de Madrid, viajava no avião que levava a Chapecoense. Kleber Santana, jogador da equipe catarinense. Há informações também da Rádio Caracol de que há pelo menos 2 pessoas mortas, 5 pessoas já foram resgatadas com vida, entre elas o lateral esquerdo Alan Ruschel, o primeiro jogador da equipe da Chapecoense resgatado depois desse acidente. O jogador teria sido levado consciente para um hospital da região. A gente já tem imagens de alguns hospitais da região com a movimentação intensa de ambulâncias carregando alguns feridos. A gente já trouxe aqui durante a programação da Band News FM a palavra do prefeito de Medellín, falando que essa é uma tragédia gigantesca. Também já trouxe a palavra da Conmebol, que divulgou uma nota cancelando a partida de amanhã, como não poderia ser diferente, e ainda não estipulou uma nova data para essa partida. O presidente da Conmebol se dirige até a Medellín, local onde seria realizada a partida, e vai estar em contato com as autoridades, como divulgou a nota. O aeroporto divulgou a nota, Aeroporto Internacional de Medellín, onde chegaria esse avião. O aeroporto José Maria Córdova indicou que há pelo menos 6 sobreviventes nesse acidente com o avião que transportava a Chapecoense. A nota enfatiza que as condições climáticas são bem complicadas, ainda mais depois da noite. A escuridão dificulta muito esses resgates. É uma região de difícil acesso, é uma região com condições climáticas dificílimas também. A Força Aérea Colombiana e helicópteros que foram levados até essa região para ajudar no socorro precisaram abandonar a área por causa então dessa condição muito difícil da situação meteorológica na Colômbia, local do acidente com o avião da Chapecoense, que a gente já vem informando, já vem dizendo há diversas horas, desde o começo da madrugada, com esse acidente envolvendo a equipe da Chapecoense. Agora 5h27. Futebol com Milton Neves. Oferecimento Gerovital. Viva seu dia com Gerovital. Revitalizante físico e mental. Se persistirem os sintomas, o médico e o farmacêutico deverão ser consultados. Gerovital é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure um médico e farmacêutico. E Telecena. A Telecena está mudando a vida de muita gente. Compre já a sua. Excepcionalmente, Milton Neves volta durante a programação da Band News FM. A gente volta em instantes. Quer dar uma virada na sua vida? Então compre a Telecena Milionária de Natal. Com ela você tem muito mais chances de ficar rico. Aliás, rico não, milionário. Porque são mais de 4 milhões em prêmios. É isso mesmo, é prêmio que não acaba mais. Tem 1 milhão no mais pontos, meio milhão no menos pontos e 700 mil na completa. E ainda tem o prêmio todo dia, com 10 mil reais diariamente. Tá esperando o quê? Compre já a sua e tenha o melhor Natal da sua vida. Tá irritado? Tá ruim de memória? Viva seu dia, tá estressado, esgotado? Diga adeus ao cansaço e à fadiga com Gerovital. Gerovital é um revitalizante físico e mental. É um polivitamínico e polimineral com ginseng, com tudo que você precisa para viver melhor o seu dia. Gerovital, revitalizante físico e mental. Se persistirem os sintomas, o médico e o farmacêutico deverão ser consultados. Gerovital é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Agora
Agora 5h29, seguimos aqui na Band News FM nesta manhã de terça-feira, dia 29 de novembro de 2016, um dia muito triste para o futebol brasileiro. A gente segue acompanhando o acidente da Chapecoense, do avião da Chapecoense que levava o time para Medellín, onde faria a final da Copa Sul-Americana, a primeira final da equipe, que jogo que seria amanhã e que, claro, foi cancelado já pela Conmebol. E enfrentaria o Atlético Nacional, atual campeão da Copa Libertadores da América, clube que já divulgou uma nota lamentando o ocorrido com a equipe brasileira. Na mensagem, o time colombiano diz que espera as informações das autoridades, mas se solidariza com o time catarinense e entra nessa onda que todo o Twitter adotou a hashtag Força Chape, levando aí a solidariedade para a equipe da Chapecoense. O Flamengo já se posicionou, já postou no Twitter falando que se solidariza, que acompanha, que torce para que esteja tudo bem com o elenco da Chapecoense. Mesma coisa com o Santos. Palmeiras também, a Sociedade Esportiva Palmeiras lamentou profundamente o acidente do avião da Chapecoense e torce por boas notícias. Os times brasileiros começam, claro, nesta manhã mostrar toda a solidariedade com essa situação difícil. Primeira hipótese do acidente seria pane seca, seria combustível insuficiente para chegar até o local do destino, o local do acidente, que fica próximo ao aeroporto de Medellín. A situação bem complicada desde muito cedo, desde o meio da madrugada em que a informação chegou. O avião, que no horário local deveria ter aterrissado às 9h33 da noite, que seria 00:33 da manhã no horário de Brasília, isso não aconteceu. A situação continua muito difícil no local, o clima é muito difícil, a situação de névoa no local, a visibilidade quase zero, e a informação da Rádio Caracol de Bogotá, que está com repórteres no local e que descreve o momento difícil de se caminhar no meio da montanha, no meio da colina, para passar por cima e chegar num local onde o avião acabou caindo. A gente continua, claro, acompanhando aqui o acidente durante toda essa manhã, o acidente do time da Chapecoense, deste avião que acabou caindo, avião que é da companhia Lamia da Bolívia. Acidente que aconteceu no chamado Departamento da Antioquia. Departamento na Colômbia é como se fosse um estado brasileiro da Antioquia, que tem como capital Medellín. O prefeito de Medellín já se manifestou, Federico Gutierrez, já foi ao local do acidente, confirmou alguns detalhes desse acidente, que transportava 72 passageiros e 9 tripulantes. Ele classificou esse acidente como uma enorme tragédia e falou que o mais importante nesse momento é salvar a maior quantidade possível de vidas desses tripulantes e também passageiros. 72 passageiros, 9 tripulantes. Desses 72 passageiros, 48 faziam parte da comissão da Chapecoense, entre jogadores, comissão técnica, o técnico Caio Júnior, os preparadores de goleiros, massagistas, auxiliares técnicos, toda a delegação da Chapecoense, além de dirigentes. O presidente da Chapecoense estava lá, junto com diretores e 3 convidados. Além desses, 21 jornalistas que acompanhariam essa partida no estádio Atanásio Girardot, entre colegas de emissoras de televisão, também integrantes de rádios de Chapecó que transmitiriam essa partida, estavam a bordo da aeronave que sofreu esse acidente quando seguia em direção a Medellín, palco da partida contra o Atlético Nacional pela primeira partida da decisão da Copa Sul-Americana. A gente teve informações também dos feridos. 5 feridos teriam sido retirados, 2 pessoas teriam morrido nesse acidente, e também informações de um dos jogadores da Chapecoense que estaria na lista dos sobreviventes. Sim, Alan Ruschel, lateral esquerdo, jogador com passagem pelo Internacional. Alan Ruschel já foi socorrido, teria sido levado consciente a um hospital da região. Todas essas informações de acordo com a Rádio Caracol de Medellín. Por enquanto, a informação de 2 mortos, de 5 feridos, todos levados com vida para hospitais da região. A gente acompanha, inclusive, a movimentação em um desses
desses hospitais que recebe as vítimas, né, desse acidente aéreo, o hospital que vai recebendo aí algumas ambulâncias que vão chegando depois desse acidente envolvendo o avião que carregava a equipe da Chapecoense com destino a Medellín, equipe que saiu do aeroporto de Guarulhos na Grande São Paulo, seguiu até a Bolívia em Santa Cruz de la Sierra, onde fez uma conexão e de lá seguiria para Medellín, palco da partida no estádio Atanásio Girardot contra o Atlético Nacional. O avião, que é de fabricação britânica, o British Aerospace 146, uma aeronave regional fabricada no Reino Unido, produzida por 19 anos, entre 1983 e 2002, sendo que 387 unidades foram construídas. A companhia Lamia da Bolívia possuía este avião, essa aeronave, que caiu na chegada do aeroporto de Medellín com 72 pessoas, mais 9 tripulantes. Informações que já circulam nas redes sociais dão conta que outro dos sobreviventes seria o goleiro Danilo. Ainda não há confirmação oficial, importante que se diga sempre. Não há confirmação oficial de que o Danilo esteja entre esses sobreviventes, mas as primeiras informações já começam a aparecer nas agências internacionais. Como a gente disse, de acordo com o portal Caracol, que tem a Rádio Caracol, que a gente trouxe o relato agora há pouco com repórteres no local do acidente. O prefeito de Medellín disse que já trouxe o relato aqui, informações do aeroporto internacional José Maria Córdova em Medellín, onde chegaria esse avião, onde deveria ter chegado à 00:33 no horário brasileiro de verão. Horário local seria mais tarde? Não, na verdade antes, 9h33 no horário local. Perdão. E 00:33. A gente trouxe a informação aqui de que há pelo menos 6 sobreviventes, de acordo com o primeiro comunicado à imprensa, equipe catarinense que enfrentaria amanhã o Atlético de Medellín, partida que já foi suspensa e ainda não há uma nova data para realização. Conmebol já suspendeu, já mandou a solidariedade, falou que dará toda a assistência necessária, e a gente trazia informação do aeroporto José Maria Córdova de que as condições meteorológicas eram muito complicadas no local do acidente, então por isso o resgate seria muito complicado. Soma-se a isso, ficou mais tarde, então a luz, a iluminação na região ficou muito mais difícil, então o resgate se torna ainda mais complicado conforme vão passando as horas até que amanheça. Aí sim o resgate vai poder ser feito com maior tranquilidade, condições meteorológicas adversas e luminosidade bastante restrita nessa região do acidente do avião que carregava a Chapecoense com destino a Medellín, local da partida pela Copa Sul-Americana. Agora o The New York Times, parceiro do Grupo Bandeirantes de Comunicação, também já traz a notícia do acidente envolvendo o avião da Chapecoense. Claro que estamos sempre aqui no aguardo dos relatórios, das informações oficiais que chegam da Colômbia nesta manhã, que chegam da região de Medellín, de Cerro Gordo, de La Unión, Antioquia, e claro, durante toda a programação da Band News FM você vai acompanhar os motivos, o que pode ter levado esse acidente, essa tragédia com o time da Chapecoense, que nesta manhã acabou se acidentando pouco antes de pousar, de aterrissar no aeroporto de Medellín. A situação, claro, você continua acompanhando durante todo o dia. Daqui a pouco os ouvintes de São Paulo ficam com Eduardo Barão e eu, claro, continuo com os outros ouvintes, as outras praças até 6 horas da manhã. Em instantes você fica com Eduardo Barão. Agradecer aqui a Alexandre Bentivolio, que acompanhou toda a programação, que vai continuar. Seguimos juntos. Não sei que horas você vai descansar, sim, mas são momentos em que a equipe da Band News FM se reúne, claro, para trazer para você toda a informação, para você saber o que pode ter acontecido, o que levou esse acidente com o time da Chapecoense. Muitas coisas vão acontecendo, né? Muitas declarações nas redes sociais, né? Sem dúvida, nas próximas horas muita coisa vai acontecer. A gente vai trazer tudo aqui durante a programação da Band News FM, informando sempre o ouvinte que estiver ligado na nossa programação. Agora 5 horas e 39 minutos.